Esqueci de falar para vocês no começo do programa que a nossa pauta médica hoje é sobre enxaqueca de verão. Muita gente se pergunta, mas por que no verão vem mais aquela dor de cabeça? Será que tem como prevenir? Será que tem vários tipos de dor de cabeça? A gente vai conversar agora com o Dr. Leandro Teles, neurologista. Não, um beijo. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Mulheres. Obrigado, Marisa. É um prazer sempre participar do programa. E falar de um assunto que quase todo mundo tem. Se não teve, vai ter ainda. Praticamente universal. Então, dor de cabeça, por alguma causa, 90% da população irá ter. Agora, metade da população tem dores recorrentes. Então, seja de enxaqueca, seja por tensão muscular. A tensional é mais comum. Agora, a enxaqueca é a segunda dor de cabeça mais comum. 30% das mulheres, 10% dos homens. Mas por que mais as mulheres do que os homens? Essa é a primeira boa pergunta. As mulheres têm mais que os homens por questões hormonais. Se você pegar a mulher antes de menstruar, é quase igual. 8% dos homens, 8% das mulheres. Quando a mulher menstrua ali pelos seus 12, 13 anos, aí vai para 30%. A oscilação do estrógeno, principalmente aquela queda do estrógeno pré-menstrual, torna a mulher mais susceptível. E aí depois da menopausa, de novo se iguala a frequência. Leandro, a mulher só se lasca nessa história. A gente menstrua, a gente tem que fazer depilação, a gente fica com dor de cabeça, a gente cuida das crianças, tudo a gente. Mas as mulheres são mais fortes, as mulheres vivem mais. Se eu for olhar no meu consultório, por exemplo, tem muita gente de idade, a gente tem muito mais mulher idosa do que homens. Tem muito mais viúvas do que viúvos. Então, na verdade, as mulheres, no fim das contas, são mais protegidas. Infartam menos, têm menos problemas cardiovasculares, até pelo próprio estrógeno. Então, eu acho que não é por aí, não. É uma troca. Algumas coisas vocês têm mais, outras menos. Tá, eu gosto desse ponto de equilíbrio que ele busca para defender, para deixar tudo certo. Tá bom, tudo bem, tá certo, aceitei. Deixa eu fazer uma média. Deixa eu ver as características aqui da enxaqueca de verão. Solta aqui, vamos ver. Dor latejante e bem na lateral. Porque a enxaqueca não é uma dor de cabeça comum. A enxaqueca é uma dor peculiar. Então, quem tem enxaqueca tem os genes para isso. Então, ela tem um cérebro mais sensível, mais instável. Então, vão ter alguns desencadeantes, mas a enxaqueca é uma doença genética. É isso que eu ia perguntar. Não tem quem quer. Então, a enxaqueca é por causa de hormônio. Não, ela é desencadeada pelo hormônio, mas ela é genética. Então, tem vários gatilhos possíveis. Como reconhecer a enxaqueca? Então, por isso que a gente colocou aqui os sintomas típicos. É uma dor que geralmente ela é mais lateralizada, a gente chama de hemicrânia, dói metade da cabeça, isso em 60% das vezes. É uma dor pulsátil, parece, Marise, como se o coração estivesse batendo dentro da cabeça. Já senti essa. Então, é diferente daquela dor em aperto, aquela mais ao fim do dia, depois de um dia estressante, que é a dor tipo tensão muscular. A enxaqueca a pessoa sente pulsar, né? A intensidade, geralmente, ela é moderada a forte. Então, a enxaqueca não é fraquinha, ela é uma dor incapacitante. Ela vem para dificultar a sua vida social, o seu dia escolar, o seu dia de trabalho. Ela é uma dor incapacitante. E não é só dor, ela vem junto, olha, com alteração intestinal, gástrica, a pessoa não quer se alimentar, fica nauseada, às vezes vomita. Chega o ambiente incomoda quem tem enxaqueca. Cheiro forte, luz. Se colocasse alguém com enxaqueca aqui no estúdio, cheio de luzes aqui, a pessoa não conseguiria ficar. Nossa. Então, intolerância à luz, a barulho, a cheiro. E piora com atividade. A pessoa tem dificuldade, às vezes, de subir uma escada, de caminhar. Se vê alguém com enxaqueca, com uma dor forte, a pessoa tende a ficar paradinha, quietinha, né? Ela quer ficar no escuro, quer ficar em silêncio, quer dormir. Então, a enxaqueca não é uma doença psicológica, ela é uma doença neurológica, genética, bem conhecida e com sintomas muito claros. Mas pode ter a questão da pessoa não ter na família, isso pode não ser uma questão genética e ela sentir. Por exemplo, eu não tenho ninguém na família e já senti essas dores do nada. Eu estava conversando e veio já a ânsia, uma dor que parece que você vai desmaiar e tem que ficar em repouso, senão não passa de jeito nenhum. Essa colocação que você fez é muito importante. Então, a enxaqueca ela é uma doença genética, mas nem sempre ela é herdada por pessoas que tiveram sintoma. Então, se tem uma dor com essas características, ou várias dores com essas características, tem enxaqueca. O seu cérebro é mais instável, ele é mais hipersensível. Muitos pacientes têm familiares com enxaqueca, outros não. Aconteceu no genoma dele. Porque o seu código genético ele é único. Ele é a mistura do metade da sua mãe, metade do seu pai. Tanto que seus irmãos não são parecidos, e cada são idênticos. Que vem com uma vem mistura, diferente. Então, às vezes, você é um caso de novo, que começou agora. Mas é comum ter histórico familiar na família, sim. Mas tem casos onde a pessoa é a única premiada com esses genes. Infelizmente, acontece. Agora, a gente falou de tudo isso aqui, que são características fortíssimas. Quem tem sabe do que eu estou falando. O pior, a dor pode levar dias,
Muitas horas? Outra característica importante. A dor é uma dor insidiosa que dura de 4 horas até 72 horas. Então, quando ela vem e engrena, às vezes o remédio não consegue dar conta. A pessoa fica 1, 2 dias. Então, a pessoa às vezes vai dormir e acorda no dia seguinte com a dor. Então, a enxaqueca ela tem essa característica. Ela é uma dor persistente, né? E tem pessoas que têm um outro fenômeno. Qual? 1/5 das pessoas que têm enxaqueca tem algum sintoma neurológico antes da dor. A gente chama de aura, né? Então, além da dor, da náusea, da intolerância ambiental, tem pessoas que antes da dor tem, por exemplo, pontos brilhantes na visão, ou perde a visão de um lado, ou formiga uma parte do corpo. Então esse fenômeno neurológico ele é típico da enxaqueca. Dura de 5 a 60 minutos e geralmente antecede a dor. Chama aura. Isso assusta, né? Lógico. Parece que a pessoa está tendo um derrame, a pessoa está tendo um AVC. Que é isso? Na verdade, isso pode ser um sinal de que você tem enxaqueca. Então, enxaqueca é uma doença complexa e séria. E é muito comum. A gente tem 35 milhões de pessoas com enxaqueca no Brasil. Então é uma multidão de pessoas que sofrem. É um número bem específico. E as pessoas não entendem. Quem não tem enxaqueca, às vezes não entende. E fala assim, é uma dorzinha de cabeça, é corpo mole, ou é frescura. Dorzinha de cabeça não. é um inferno. Nossa, a gente que acompanha muita gente com dor de cabeça sabe que ela é incapacitante. Né? A gente vai ver agora o que provoca a enxaqueca. Solta aqui pra gente ver. Olha lá, ó. Excesso de sono, falta de sono, jejum prolongado e consumo de álcool. Vamos começar aqui com sono, porque a gente fala, se dormir de menos é ruim, pode dar enxaqueca. Se dormir demais também... É verdade. E aí? Então as pessoas que têm enxaqueca têm o cérebro instável, tem uma tendência a manifestar qualquer desequilíbrio como dor. Então qualquer desequilíbrio pode ser alimentar, pode ser de sono, pode ser hormonal, pode ser a temperatura. Excesso ou falta de sono dão enxaqueca. Dormir pouco, no dia seguinte pode dar uma crise. Nas férias agora, verão, dormir demais. Aí a pessoa dorme demais e também tem dor. Então a enxaqueca gosta de rotina. Então as pessoas têm que ter uma rotina relativamente regrada. Outra coisa, as pessoas que vão sair de férias agora e começar a trabalhar, uma das dicas é ir aos poucos já adaptando o horário. Para não chegar na última hora e querer jogar o horário de acordar às 6 da manhã, vai ter crise. Eu sei que depende de cada pessoa, mas o que é excesso, o que é falta para você? Isso varia de pessoa para pessoa. A média de um adulto é 8 horas de sono. Aí a gente considera 2 horas para mais ou para menos como um balanço, de 6 a 10 horas. Agora, o que importa é a sua rotina. Se a minha rotina é dormir das 11 às 7 da manhã, se eu fugir muito disso, em duração ou horário, eu posso ter uma crise. Então as pessoas que têm enxaqueca são sensíveis sim a mudanças abruptas do ritmo de sono. Também não adianta, é impossível você também passar a vida inteira dormindo e acordando no mesmo horário. Tudo certinho, não dá. Vocês já fizeram? Eu nunca fiz. Por isso que a gente sempre recomenda, quem tem muita enxaqueca, às vezes busca o médico, começa um bom tratamento para poder não ficar tão sensível aos gatilhos. Porque não dá para a pessoa só comer o que é correto, só acordar. A pessoa perde vida, né? Ela perde qualidade de vida. Então o médico está para ajudar nisso, né? Então eventualmente você com medicamentos preventivos, com outras mudanças, consegue ter uma flexibilidade maior. E não deixar chegar nesse nível, né? De todos os sintomas que a gente mostrou aqui. Ó, o jejum prolongado a gente já conhece, não só enxaqueca, causa uma série de coisas junto. Causa alterações gastrointestinais, causa outras dores que não só a enxaqueca. Então quem tem enxaqueca deve se alimentar de 3 em 3 horas. O jejum prolongado pode precipitar crises. Quando a gente fala, tá com dor de cabeça, deve ser fome. Isso não é mentira não, isso é verdade e acontece muito com quem tem enxaqueca. É aquilo que você falou, né? O corpo está gritando, é a reação dele, ó, coloca combustível aqui. Exatamente. Então a gente sempre recomenda comer fracionado, pequenas porções. Né? E também tomar cuidado com alguns alimentos, que podem desencadear algumas crises em algumas pessoas. E o consumo de álcool? Final de ano, todo mundo exagerou? É normal. Você exagerou, Leandro? Eu não, peguei leve. Não, bonzinho, peguei médico leve. Não bebe. Ah, né? sim, até tá parece, certo. Né? Agora, não bebe. O consumo de álcool, para quem tem enxaqueca, pode dar crise. O etanol, que está presente em todas as bebidas alcoólicas. Agora, principalmente o vinho tinto. Tem tiramina, tem sulfito, aldeído. Não gostei. Então, o vinho tinto é um dos maiores desencadeantes de enxaqueca. Em todo o mundo, não. Cada pessoa tem o seu gatilho. Entendi. Por isso que eu não gosto daquela coisa do médico que dá aquelas dietas, ó, corta tudo para você não ter dor. Na verdade, a pessoa tem que se conhecer, saber, no caso específico dela, se ela é ou não sensível, e só mudar aquilo que faz sentido. E experimentando, ver o que casa, o que não casa. Exatamente. É aquilo que você falou, às vezes você tira um pouquinho, uma semana o álcool, vê se melhora. Agora, lógico, o consumo de álcool excessivo não é recomendado para ninguém.
com enxaqueca ou sem enxaqueca. Agora, no verão, as pessoas abusam um pouquinho mais. E quem tem enxaqueca acaba pagando o preço de ter crises mais fortes. Que vem a ressaca no dia seguinte. E sabe o que é interessante também? Não só tudo isso, alimentos também provocam. Vamos mostrar aqui, rapidinho. Olha lá, alimentos que causam enxaqueca. Esses aqui são os mais descritos, né? Então, às vezes a pessoa tem uma coisa que é só dela. Agora, queijo amarelo, aquele queijo mais envelhecido, porque tem muita gordura, tem tiramina também. Então, quem tem enxaqueca tem que ficar de olho um pouquinho no queijo para ver se isso é um desencadeante. Tem que cortar mesmo. Então, se for o caso, cortar. Né? Ou pelo menos reduzir, né? O chocolate, na verdade, qualquer alimento que tenha cafeína, o chocolate também tem, o chocolate também tem um pouquinho de tiramina. Mas cafeína, então, refrigerantes à base de cola, o próprio café, que tem cafeína, tudo isso pode desencadear enxaqueca em algumas pessoas, né? Sorvete... O sorvete, na verdade, não causa enxaqueca. Agora, existem pessoas que no verão tomam sorvete e tem aquela dorzinha de cabeça do sorvete, né? Isso é típico. E quem tem enxaqueca tem mais esse tipo de dor. O sorvete bate na garganta, os receptores da garganta sinalizam ao cérebro e dá uma dor de cabeça bem forte, bem aguda. Aqui a recomendação não é cortar o sorvete, mas é deglutir devagarzinho, comer com tranquilidade, né? Então, se você adaptar a sua boca à temperatura do sorvete, você não vai ter esse tipo de dor. E os embutidos? Embutidos também são clássicos. No verão, né? Salaminho, copa. É porque é muito gostoso. Não dá pra ficar sem, não é? Então, os embutidos, eles são ricos em nitrato, que alteram também o calibre do vaso. Quem tem enxaqueca tem muita sensibilidade a coisas que dilatam o vaso ou que causem inflamação. Então, os embutidos, para algumas pessoas, pode causar, sim, enxaqueca. Não acredito. Que tristeza, não é? Peraí que eu já volto, que tem muitas dúvidas pra gente tirar aqui. Deixa eu dar a volta aqui, voltar com o Leandro. A gente está falando de enxaqueca de verão, a gente falou de tudo que pode causar, dos sintomas também, que é bom a gente prestar atenção. Muita gente acaba exagerando também. Nossa, eu estou sentindo isso, já é alguma coisa muito grave. Calma, a gente não está dizendo que não seja, mas é para prestar atenção, para procurar um médico o quanto antes e parar de se automedicar. Tem questões dos telespectadores, vamos colocar aqui a primeira. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Dagmar, de Cachoeira Paulista. Um beijo, Dagmar. Obrigada pela participação. Ficar por muito tempo sem tomar água nos dias quentes pode causar enxaqueca? Pode sim. Então, essa pergunta é uma pergunta importante, porque assim, não é que causa enxaqueca, a pessoa já tem uma tendência a enxaqueca, aí o calor na privação de água aumenta a sua desidratação. Você perde muito líquido no calor. Então, quando você perde muito líquido e não repõe, os vasos eles ficam sensíveis à crise de enxaqueca. Então, no calor tem que beber bastante líquido, a água é muito recomendado e tem que se proteger do sol e do calor, porque a temperatura mais alta, tem até uma pesquisa, Marisa, que fala que a cada 5 graus que aumentam na temperatura, o risco de crise aumenta 7%. Então, quanto mais quente, maior o risco de uma pessoa ter uma crise de enxaqueca. Isso na mudança ali da temperatura, 5 mais 5 mais 5? Isso. A chance de uma pessoa ter crise com 20 graus Celsius é menor do que com uma temperatura maior. Então, o calor aumenta a luminosidade, dilata os vasos e desidrata o organismo. Por isso, no verão, agora, essa época, ainda mais esse verão nosso, né? Não, mas que tá terrível. De 40 graus à noite. Tem que andar com uma jarra de água e ir tomando devagarzinho durante o dia. Não, e nem deu para ficar exposta ali no sol, né? Todo mundo ficou embaixo do guarda-sol, não tem como, mesmo assim queimou. É impossível, tem que tomar mais de 2 litros de água. Então, aí cada um tem uma necessidade, mas o ideal é pelo menos 2 litros, água numa temperatura adequada, para ajudar também a controle do calor e se proteger realmente da temperatura. Deixa eu ver mais uma perguntinha, solta aqui. É a Renata de Vargem Grande do Sul, obrigada. A enxaqueca pode causar um AVC? Essa pergunta é interessante. A enxaqueca comum, aquela sem aura, ela não está relacionada a acidente vascular cerebral. Agora, 1/5 dos pacientes com enxaqueca tem aquele sintoma neurológico que é transitório, dura de 5 a 60 minutos. As pessoas que têm essa aura, elas podem ter um risco discretamente aumentado. Por isso que a gente sempre orienta quem tem aura e enxaqueca, evite algumas coisas. Por exemplo, fumar. Evite usar anticoncepcional oral. Então, na verdade, quem tem enxaqueca com aura precisa ter algumas recomendações para evitar que isso vire um AVC. É extremamente raro, mas é um discreto aumento. Quem tem enxaqueca com aura
de ter sim uma isquemia. Então a gente orienta enxaqueca com aura, evitar anticoncepcional oral, usar outros métodos, evitar o cigarro e, obviamente, controlar o peso, a pressão, o colesterol, para não aumentar o risco de ter uma isquemia. Ou seja, ao invés de deixar chegar nisso, é bom sempre já cuidar antes, fazer um tratamento para não chegar a explodir e estragar suas férias. A Mama tem uma dúvida, é isso, Mama? Fala pra gente. É o seguinte, doutor, eu tenho uma amiga que ela está com um problema seríssimo, que ela pode, inclusive, acabar o casamento dela por conta de uma enxaqueca. Como assim? Ela disse o seguinte, Nossa. que ela já está casada há vários anos com o marido dela, e todas as vezes em que eles fazem sexo, e ela tem um orgasmo, ela tem uma dor violenta de cabeça logo em seguida, tanto é que ela evita fazer sexo para não ter essa dor de cabeça, mas está tendo esse problema de haver um afastamento emocional do marido e tal por conta disso. É verdade? Isso aí pode acontecer mesmo? Nossa, mas é uma coisa que está ligada com o tema, não sei. É um caso extremo dela. Isso não é tão raro, isso é comum, acontece. Quem tem enxaqueca tem um risco maior de ter esse tipo de dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, que é dor de cabeça, dor na cabeça, orgásmica ou orgástica. Então isso é bem descrito. 1% da população adulta pode ter esse tipo de dor de cabeça. É até mais comum em homens, em torno dos 40 anos, mas pode acontecer também em mulheres. Na hora H, na hora da ejaculação ou do orgasmo, no caso da mulher, a pessoa tem uma dor explosiva, muito intensa, e aí se não tratada adequadamente, com prevenção, com investigação, evolui para isso, para um transtorno sexual. A pessoa já vai para uma atividade de prazer, de relaxamento, com medo de ter a dor. Com receio, então, que é muito agressivo. Isso acontece, é muito mais comum do que se imagina, que eu falei, 1% da população tem isso, e quem tem enxaqueca tem um risco maior de ter essa dor, que não é bem uma enxaqueca essa dor, mas é uma dor que se associa à enxaqueca. E agora, uma recomendação. Qual? Essa dor geralmente é uma dor benigna, ou seja, o médico investiga e não encontra nada, mas é fundamental e obrigatório todo mundo que tem dor de cabeça durante o ato sexual ou durante o exercício físico fazer uma investigação, para ver se não tem um aneurisma ou alguma coisa mais séria, porque dores relacionadas ao sexo sempre têm que ser investigadas. O médico tem que fazer o exame, pesquisar distúrbios de vasos, porque, lógico, é na hora que a pressão arterial está mais alta, mesma coisa quando a pessoa está pegando um peso. Então você tem que fazer a investigação, geralmente ela vem negativa, e aí você trata como uma cefaleia orgásmica. O problema é que essas crises vêm na hora, até a pessoa conseguir marcar um exame. Hoje a gente tem essa questão e o problema de planos de saúde aqui no Brasil, mesmo pago o convênio, você vai lá, leva meses para conseguir, você vai, já saiu o sintoma e não tem a investigação correta. Isso é uma complicação. Por isso, assim, dores que acontecem durante ou o orgasmo, ou exercício físico, ou aquelas que vêm subitamente, aquelas que você está parado, de repente já vê aquela dor intensa, como se fosse um trovão. Essas dores são mais perigosas. Tem que ir para o pronto-socorro? O ideal é pronto-socorro e ser investigado na hora, porque realmente pode ter havido alguns pequenos sangramentos, alguma doença mais séria. As dores mais tranquilas, mais benignas, elas não são assim de repente. A enxaqueca, ela começa, piora, pode até ficar forte, mas ela vem de forma insidiosa. Então, dor muito repentina, dor relacionada à atividade sexual, por exemplo, orgásmica, tem que ser investigada. Então, o ideal é procurar, sim, atendimento, procurar um especialista para investigar. Investigou, não achou nada, respira fundo e vamos com calma ver o que está acontecendo. Numa ressonância eu consigo ver? Então, depende. Se você quer ver a presença ou não de um aneurisma, o ideal é um exame do vaso. Tem que investigar a artéria. E aí é a angiorressonância arterial ou angiotomografia arterial. Uma tomografia de crânio não vai ver um vaso. A tomografia de crânio vai ver o cérebro. Se tiver um tumor, um abscesso, ela vê. Isso é uma pergunta muito comum. O que cada exame enxerga? A tomografia vê bem sangramentos, vê bem tumores. A ressonância vê muito bem o cérebro. Só que os vasos, quem enxerga é a angiorressonância ou a angiotomografia. São exames específicos. Então tem que combinar esse exame, a ressonância com Em casos que o médico pensou em aneurisma, ele tem que combinar esses dois exames. Em casos que ele não pensou nisso, pensou em outras coisas, ele vai direcionar. Então não existe um exame que seja bom para todo tipo de dor de cabeça. Se o médico acha que aquilo é uma sinusite, ele tem que pedir o quê? Um exame físico, clínico. Se ele ficar na dúvida, ele vai pedir uma tomografia dos seios da face, não do cérebro. Se ele pensou numa infecção, ele vai pedir um exame de sangue. Se ele pensou numa meningite, ele vai pedir um líquor. Se ele pensou num aneurisma, ele vai pedir uma angiotomo ou uma angiorressonância. Por isso a importância do médico, porque ele vai ver quais são as hipóteses e qual é a melhor conduta em termos de investigação.
Entendi. Não existe receitinha de bolo. E por isso que a neurologia é tão complicada. Não, e fora os exames que você, olhando para o paciente, você consegue já identificar algumas coisas, não é? No caso de dor de cabeça, o médico, com uma boa história clínica e só encostando a mão, examinando, ele já consegue ter uma boa ideia. Ele vai perceber que grande parte dos pacientes nem precisarão de nenhum exame. Só porque, pela experiência do médico, aquelas dores que já têm anos de evolução, que são episódicas, tem que ser bem examinado, tem que ser feito fundo de olho, examinar a meninge. Então o médico, com uma história bem feita e o exame clínico bem feito, ele vai pedir exames para poucos pacientes. Para esses poucos, ele tem que pedir um exame certeiro, direcionado. Nesses ainda, a maioria vão vir normais, mas ele vai conseguir identificar aqueles que ele vai precisar tratar de forma mais minuciosa. E quais são os sintomas do aneurisma? Então, o aneurisma, ele não avisa. Não. O aneurisma, a pessoa geralmente nasce com uma dilatação, uma fragilidade no vaso, e quando ele rompe, ou quando ele distende, ele dá uma dor que é bem súbita. A pessoa está parada e pede uma dor terrível, vem. Não e é contínua, não vira crônica. Não cronifica. Então a pessoa fala assim, eu tenho dores muito fortes, acho que eu tenho aneurisma. Não. Se essas dores são episódicas, não deve ser de aneurisma. O aneurisma é uma dor que vem abruptamente, como se fosse uma trovoada. Muitas vezes já vem com sintomas neurológicos, o paciente fica confuso, sonolento. O aneurisma só dá sintoma no rompimento. Ele não avisa que tem. Então tem que ficar esperto. Pessoas que têm história familiar de aneurisma, devem fazer uma investigação melhor. Pessoas que têm tendência a isso, talvez investigar até antes de ter sintoma. Mas sempre que você estiver diante de uma dor de cabeça súbita, abrupta, né? Sem causa aparente. É bom ir dar uma olhada. É bom dar uma olhada. Tá, deixa eu ver mais uma perguntinha aqui de um telespectador. Solta aí. Aí a Simone de São Paulo, TPM no verão, provoca enxaqueca? A TPM, que é a tensão pré-menstrual, ela provoca enxaqueca em qualquer período, no inverno, na primavera. Então não importa é uma característica do verão. Mas no verão consegue ser pior, porque você de TPM no calor, né? Então fica terrível, os vasos realmente dilatam. Então a TPM é quando o estrógeno da mulher cai. Se ela usa a pílula mais comum é aquela que toma 21 dias para 7. Então ela para, o estrógeno cai. Mesmo se ela não usa a pílula, naturalmente o estrógeno cai e ela fica mais susceptível a ter enxaqueca. Tem mulheres que só têm enxaqueca no pré-menstrual. A gente chama de enxaqueca catamenial. Nomezinho é feio. E só na menstruação a pessoa tem. Falar desse nome. O nome catamenial é tudo que é referente só e exclusivamente à menstruação. Entendi. Então tem mulheres que têm só nesse período, tem mulheres que têm mais nesse período, só que também tem outros. A boa notícia é que quem tem enxaqueca menstrual, só na menstruação, geralmente é quem sara na menopausa. E que fica muito bem na gravidez. Segundo e terceiro trimestre, a pessoa fica super bem, porque o estrógeno está alto, mas contínuo. E na menopausa, ela para de ciclar e geralmente sara mas dessa é todo enxaqueca. Um diagnóstico, né? É complicado, você vai vendo, ó, se teve ali muito, mais tarde ela não vai ter mais tanto. Afinal de contas, ninguém quer ter enxaqueca. Ninguém quer ter. Mais uma questão aqui do telespectador. Solta aqui. Vamos lá. Vamos ver. É a Carla de Tu. É verdade que chá de eucalipto ajuda a aliviar a dor da enxaqueca? Existem sempre algumas coisas assim que são fitoterápicas, né? O eucalipto sim tem algumas propriedades. Nenhum estudo muito bem feito mostrou o eucalipto nisso. Agora o gengibre também é muito usado, chá de gengibre, alguns fitoterápicos, alimentos ricos em magnésio, ricos em vitamina B2, podem ajudar. Então, é fundamental primeiro reconhecer se era ou não enxaqueca. Se for enxaqueca, quais são os gatilhos. O médico vai ter que pensar, vou usar remédios para cortar a dor, se for eventual, ou vou usar remédios preventivos. Se for usar preventivos, ele pode escolher remédios mais naturais até remédios mais intensos. Depende da frequência, da intensidade. Tem pacientes que têm dor todo santo dia. Ou toda santa semana. A gente considera, Marise, o uso, por exemplo, de analgésico acima de 2 comprimidos por semana já é abuso, já é muito. Quem tem acima de 2 crises de enxaqueca no mês já merece fazer prevenção. Ou seja, tomar remédio antes da dor aparecer. Mas precisa, senão não tem vida. E a pessoa também não usa o resto da vida a profilaxia. Ela usa durante um tempo, depois a gente suspende o remédio, o medicamento, e a pessoa passa às vezes meses sem ter dor. Mas desses alimentos naturais, eu até fiquei um pouco intrigada em relação ao gengibre, porque ele acelera bastante o metabolismo. Se a pessoa está com uma crise forte, não agrava? Então, o gengibre tem algumas propriedades que são anti-inflamatórias. Então, eles podem ajudar. Tem algumas pessoas que gostam. É que é difícil a pessoa também se familiarizar com
com gosto. Tem gente que não gosta, né? Não gosta. Mas tem muita gente que usa, por exemplo, chá de gengibre, põe na geladeira, ou faz chá quente ou frio, ou põe na salada. Tem várias formas. Isso pode ajudar um pouco. Às vezes não é o suficiente para aquelas pessoas que têm enxaquecas de formas mais intensas, porque você tem gravidades diferentes. Mas para aquela pessoa que tem uma gravidade bem leve, ela pode responder a isso. E tem remédios que são específicos para cortar a dor da enxaqueca. Então, às vezes a pessoa fica abusando de analgésicos comuns. Eu vou tomar um analgésico comum, aquele que serve para qualquer tipo de dor. E acaba não usando um remédio que é específico para as crises de enxaqueca. Por isso que vale a pena, sim, consultar um profissional especializado. Você vai maquiando. Um neurologista, fazer um diário de dor. Tem impressos que a pessoa marca o dia, o horário, os gatilhos, né? Com isso a pessoa consegue fazer um tratamento muito mais efetivo. Mas isso eu acho muito interessante da neurologia, porque eles olham, eles conversam com a gente e vão perguntando de meses. De meses atrás, eles vão colocando lá que horas que você teve. Isso eu acho legal, que é todo um estudo. Tem uns que olham para sua cara e falam, já sei, toma esse remédio, tá bom. Aí você vai ver, passa um mês, você tá de novo com aquela dor. Tem algumas especialidades médicas que são mais objetivas. Dermatologia, ortopedia, às vezes a cirurgia, porque aquilo aconteceu e tem que ser resolvido. No caso da neurologia, não funciona assim. Quando a pessoa vai ao neurologista, vai preparada para ficar 1 hora falando, você precisa de um examinada. Histórico. A pessoa chega, eu estou esquecida, precisa contar a vida inteira, estou com dor de cabeça. Então é um trabalho de paciência. Você falou de esquecimento, que o estresse ajuda muito nisso. Dizem que tem remedinho que ajuda a estimular isso, a pessoa ficar mais ativa, não tem? Então, quando a gente fala em esquecimento, precisa ver se está falando de esquecimento acima dos 60 anos, aí tem que investigar muito bem a causa. Não, dos 30 Abaixo aos 50. dos 60 anos, geralmente a causa é mais do estilo de vida. Então é muito raro a gente medicar. Agora, tem alguns casos que a gente medica. Por exemplo, a pessoa tem transtorno, déficit de atenção, medica. Tem carência de alguma vitamina, medica. Tem um funcionamento inadequado da glândula tireoide, pode medicar. Como você identifica esse transtorno, essa falta de atenção? Então, na verdade, aí você vai ter que fazer alguns testes clínicos e ouvir a história para ver se a pessoa realmente não está retendo ou se ela está desatenta, né? Então, a atenção é uma função, a memória é outra. Agora, a memória depende da atenção. O neurologista consegue, com testes clínicos, saber se o problema é mais na atenção ou se é mais na memória. Sabendo se é mais um ou mais outro, ele vai ter que buscar a causa. Então, é meio a meio nos testes clínicos e também no na história clínica. Na história clínica. E aí, o neurologista conversando com a pessoa, ele consegue determinar quais são os desencadeantes e mudar. Às vezes é hábito de vida, ou sono. Alguns exames às vezes são feitos fazer várias também, coisas ao mesmo tempo sobrecarga, também. Ou excesso de rotina, ou falta de horário. Tem um caminhão de causas para déficit de memória, então por isso que torna um negócio tão complexo. Mas todas as causas têm solução. Tá, deixa eu ver mais uma perguntinha aqui, solta pra gente. É Amanda de São Paulo. Enxaqueca é a mesma coisa que cefaleia tensional? Não. Então, na verdade, são coisas distintas. A cefaleia tensional é a dor de cabeça mais comum do mundo. Então, essa que a maioria das pessoas tem. É aquela dor que geralmente ela é bilateral, fraca intensidade, constante ou em aperto. A pessoa não tem náusea e não incomoda tanto a luz. Então, é uma dor mais leve, bilateral e constante. Já a enxaqueca, olha como ela é diferente. Ela é uma dor mais de um lado só, pulsátil, de intensidade alta, com náusea e intolerância ao ambiente. A tensional, todo mundo tem uma hora ou outra, por cansaço, por estresse, é a musculatura em volta da cabeça que está contraindo de forma involuntária. No caso da enxaqueca, não. Tem que ter genética para isso, vasodilatação, os vasos dilatam, ficam grandes e tem inflamação em volta. Então, você fala é a cabeça inteira, os músculos. Eu posso sentir tanto em regiões isoladas ou na cabeça inteira? A tensional, ela pode doer sobre os olhos, pode doer na nuca, pode doer a cabeça inteira, pode até doer em pontos específicos, mas ela é mais difusa que a enxaqueca. A dor, ela não tem a característica de coração batendo. Vem de vez em quando. A dor é uma dor que aperta, parece um boné apertado, né? E é uma dor de intensidade um pouco mais leve. A pessoa até tolera uma cefaleia tensional. Já a enxaqueca não. Começa a pulsar a cabeça e a pessoa não consegue mais ficar no claro, o estômago fica nauseado, se ela se mexer aquilo piora. Agora, são as dois tipos de dores mais comuns. É isso que eu ia perguntar. Sem dúvida, são os dois tipos de dor mais comuns. A tensional quase universal, né? A gente tem 90% com crises eventuais, 50% com crises frequentes. A enxaqueca, que nem eu falei, 1/5 da população, 1/4 da população vai também ter enxaqueca. Leandro, adorei nossa conversa, foi bem esclarecedora como sempre. Deixa eu passar aqui seu site, que é www.leandro
é leandroteles.com.br. www.leandroteles.com.br. É tudo junto com ele só. Eu queria, antes de encerrar, passar o Facebook. Quem ficou com dúvida, quiser mandar agora pra gente. Pode passar pra Neurologista Leandro Teles, é uma fanpage. A pessoa pode mandar dúvidas gerais ou até propostas de pautas. Tá, eu que gostei aqui da nossa Nossa, rendeu entrevista. pra caramba. Obrigada pelo e-mail. Ajudou, você viu como ajudou? Ajudou Não, pra caramba.